2011 é um ano marcado por escândalos na política em Taubaté. E um professor de história da cidade lançou um livro em forma de cordel que conta os fatos que marcaram o cenário político do município. A literatura de cordel foi usada pelo professor Silvio Prado para provocar a reflexão sobre os escândalos políticos de Taubaté. O descaso na área da saúde, a falta de limpeza no Mercadão e na Praça Santa Terezinha foram alvo das palavras afiadas do escritor. Contém praticamente 36 textos pequenos que eu produzi durante esse ano como resposta a essa crise de moralidade em Taubaté. Uma tentativa também de contribuir para o debate, porque as coisas acontecem e amanhã não se fala mais se você não registrar e distribuir para a população. Os vereadores de Taubaté não foram poupados, mas as principais críticas são contra Roberto Peixoto. Um trocadilho na escrita sugere que o prefeito estaria envolvido em casos de corrupção. Ovos de ouro. Uma coisa o prefeito provou para toda a nação, que a ave de ovos de ouro deixou de ser ficção. Elas existem de fato e mostram comprovação, pelo preço abusivo de alguns ovos em questão. As críticas de Silvio não se restringem ao mundo político de Taubaté. Nesse cordel, por exemplo, ele versa sobre a candidatura do tucano José Serra à presidência da República em 2010. Nesse outro aqui, ele mergulha nas questões sociais e fala da ocupação da polícia no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro. Silvio é professor de História e há 30 anos trabalha na Escola Estadual Antônio Magalhães Bastos. Essa carta, em forma de poesia, foi escrita para o secretário estadual de Educação, uma maneira sutil de mostrar as más condições das salas de aula. Esse trabalho que eu fiz sobre a reforma de uma escola, onde durante 6 meses os alunos não tiveram nem água, eu nem mandei para o secretário, porque ele já sabia e não ia tomar providência mesmo. Eu acho que as autoridades, de maneira geral, tanto municipal, estadual quanto federal, são tão insensíveis, aos gritos da população. Se chegar uma carta com cordel lá, eles vão jogar no lixo. Esse vereador tomou conhecimento da publicação e diz que vai processar o escritor. Minha opinião, uma pessoa que faz um livrinho desse não passa de um palhaço. É um palhaço. Eu vou processá-lo. Eu acho que as outras pessoas devem fazer a mesma coisa. E o prefeito, sem dúvida nenhuma, o que ele mais cita aqui é o Robertinho. Já os moradores de Taubaté tiveram outra reação quando leram os versos de Silvio Prado. Retrata bem o que realmente está acontecendo, entendeu? É um descaso com o povo taubatiano, o que ele anda fazendo com a população. Frederic gostou da poesia sobre a limpeza da Praça Santa Terezinha e concordou com o que leu. O prefeito deixando a desejar, tanto na política como nos cuidados com a cidade. E como é o último mandato e nós sabemos que ele não vai poder se candidatar, acho que pelo menos ele devia tentar fazer o melhor por aqui, Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o cientista político Maurício Cardoso Rego. Professor Maurício, boa noite, obrigado pela atenção com o Band Cidade. Boa noite. Professor, foi falado em palhaço, quem escreve cordel é artista. A visão do senhor como cientista político, é um artista, é um palhaço, é um pouco de cada coisa? Como é que o senhor analisa esse material sobre os fatos da cidade? Olha, Nicolini, a literatura de cordel tem uma vantagem muito grande por ser acessível às pessoas. A linguagem e os versos tornam-se de fáceis aceitação por parte das pessoas que o leem. O que é importante salientar aí é a criatividade do autor desse cordel, que traz os problemas de Taubaté e coloca esses problemas de maneira bastante satírica, mas de maneira positiva, para que as pessoas possam refletir sobre a sua percepção de mundo. Agora, quanto a essa análise de descaracterização do autor e do poeta, não passa, na verdade, de um erro muito grande por parte dessa pessoa, até porque a literatura é autônoma. O senhor acredita que essa é uma forma de fazer com que a política, que muitas vezes não chega a todas as casas, chegue às pessoas, principalmente com menor instrução? Exatamente, essa é a grande característica da literatura de cordel. As pessoas, de maneira muito simples, conseguem entender qual é o objetivo da prosa, do verso,
e automaticamente faz dessa prosa uma discussão do seu dia a dia. E é claro que isso é vantajoso não só para aquele que a produz, mas principalmente para aquele que tem acesso a ela, no sentido de produzir discussões e investigações. Isso seria um trabalho que pode-se dizer que fecha esse ano de 2011, que teve tantas vezes Taubaté na mídia por problemas, principalmente ligados à política. Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, Taubaté tem passado por uma situação bastante traumática em relação às discussões políticas. E qualquer produção que traga esse assunto para o cotidiano, para o dia a dia do eleitor e do espectador, é de grande valia. Então, mais importante do que discutirmos a qualidade dessa produção é a ousadia desse autor em usar palavras muito claras e trazer de novo à sociedade a reflexão. Porque se alguma coisa está errada, existem autores e esses autores precisam ser identificados e denominados também. 2012, ano de eleição municipal, e eu tenho certeza que voltaremos muitas vezes a conversar nesse mesmo espaço. Muito obrigado pela atenção, professor Maurício. Boa noite. Eu agradeço. Foi adiada para esta quarta-feira a votação na Assembleia Legislativa de São Paulo para a criação da região metropolitana do Vale do Paraíba. O projeto de lei foi encaminhado praticamente sem alterações pelo governador Geraldo Alckmin. Haviam sido apresentadas 21 emendas ao texto original, a maioria pela bancada de oposição. Se for aprovado, o projeto seguirá para a sanção do governador. A partir daí, abre-se prazo de 90 dias para a formação dos conselhos e a definição da agenda de 2012. Por 4 votos a favor e 5 contrários, foi rejeitado nesta segunda-feira à noite a abertura do processo de cassação contra a prefeita Ana Karen Quental de Cruzeiro. A CEI apontava diversas irregularidades na televisão da cidade, ou seja, na emissora municipal. A mesma votação valeu para a CEI, que acusava a prefeita de adiamento para viagens a funcionários públicos em 2010. Ela também não foi aprovada, aliás, foi arquivada. Depois que um sortudo de Taubaté levou 12 milhões de reais, moradores da cidade estão mais confiantes para tentar a sorte. E mesmo proibido pela Caixa Econômica Federal, nas lotéricas, o famoso bolão continua a ser feito entre os apostadores. Ter milhões de reais na conta é o sonho de muita gente, né? Ainda mais depois que um sortudo ganhou 12 milhões de reais nesta lotérica em Taubaté no último sábado e deixou os apostadores confiantes. Quero ganhar 100 e poucos milhões sozinho, voltar para o Piauí rico, voltar para Teresina rico. É pena que não fui eu, mas estimula, né? A sorte tem quem acredita nela. Vamos nessa, né? 35% do movimento nesta loja é destinado aos jogos de sorte. E com premiação saindo, os apostadores não perdem tempo. Desde novembro, as apostas para a Mega Sena da Virada já começaram. Neste ano, a Caixa Econômica Federal espera sortear 170 milhões de reais. Embora as lotéricas estejam proibidas desde o ano passado de oferecer bolões, ainda há grandes grupos que se reúnem para aumentar as chances de ganhar o prêmio. Eu estou com 4 impressoras fazendo um joguinho, a gente não está dando conta. Você tem uma ideia? Tem um jogo de 40 e poucos mil que eu passei para uma outra lotérica fazer porque eu não tenho tempo. E há grupos que se reúnem desde o início do ano para garantir o dinheiro da aposta. Sempre a gente faz um bolão na fábrica. E se reúnem quantas pessoas nesse bolão? Tem um bolão enorme de 100 mil reais. Estou participando dele. Uma cota bem pequena, mas... E tem os jogos, os outros bolões menores. Participo também. O pessoal, durante o ano, vai já comentando sobre o fato do final do ano e nós vamos nos preparando. Também tem aqueles que de última hora resolvem entrar porque ficam, né? Aquele desespero de estarem sozinhos, de repente um grande prêmio sair para todo mundo e permanecerem lá sozinhos. Mas alguns preferem confiar mesmo no jogo em família. Vai eu, meu filho, meu marido, todo mundo. Arrumar assim umas 20 ou 30 pessoas para a gente jogar e ganhar e com certeza compartilhar com as pessoas também. Se depender de amuletos, essa lotérica vai trazer muita sorte para os apostadores. Agora estou apostando porque está chegando no final do ano, né? E teve um sorteador em Taubaté. Vou tentar a sorte de novo. Ver se consigo. Boa sorte para você de casa.
Veja em instantes, polícia prende homem acusado de cometer 2 assassinatos em Taubaté. E a previsão do tempo para esta quarta-feira. Não saia daí, o Band Cidade volta já. Agora faltam alguns segundos para